expressão cristão ateu, cristianismo ateu, ele também está em construção comigo. Porque talvez o maior desafio que a gente tem quando estudamos a Bíblia, quando nos propomos a ouvir o que Deus tem para nos ensinar por meio da sua palavra, o maior desafio é a autoconfrontação. A autoconfrontação é você ler a Bíblia contra você mesmo. Normalmente, quando a gente vai num encontro como esse, numa celebração como essa, a gente pensa assim: puxa, fulano de tal devia estar aqui. Já aconteceu isso com você? Poxa, o Beltrano tinha que estar aqui, Ciclano tinha que estar aqui para ouvir isso, né? E às vezes acaba sendo raro quando a gente consegue dizer assim: Deus, eu tinha mesmo que estar aqui para ouvir isso. Eu tinha que estar aqui. Então a verdade é que a autoconfrontação vai sempre nos levar a uma conclusão. Há coisas em nós que precisam ser tratadas por Deus. Há coisas em nós que precisam ser transformadas pela graça de Deus. Há coisas em nós que precisam ser consertadas pela graça de Deus. E todas as vezes que você se deparar com isso, de alguma forma, é como se você fosse arrancando de dentro de você uma certa postura de ateísmo. Por exemplo, a Bíblia diz para não andarmos ansiosos, porque Ele tem cuidado de nós. Então aqui, quem não é ansioso, levanta a mão. Percebe? Puxa vida, mas eu sou super ansioso, né? Tal. Não significa que você não acredita em Deus. Porque a gente sempre pensa no ateísmo como o não acreditar em Deus ou não acreditar em nenhum tipo de divindade. Mas a ideia do cristianismo ateu não é de não acreditar nele, mas é, apesar de acreditar nele, não levá-lo em consideração. Porque pior do que não acreditar, acredite nisso, pior do que não acreditar é acreditar e não levá-lo em conta. É pior. Porque aquele que não acredita, ele assume as posturas de quem não acredita. Então você não pode esperar dele outra coisa, não é? Você não vai esperar dele algo que seja diferente daquilo que ele está dizendo. Não acredito em Deus, não acredito em nenhuma divindade, acredito em mim mesmo. Ponto. Você não vai esperar nele. Mas o que você espera de pessoas, de alguém, quando diz eu acredito em Deus? O que é que você espera? O que é que eu espero? A partir do momento que alguém diz eu acredito, que viva a partir daquilo que diz. Assim como aquele que diz não acreditar vive diante dessa máxima, ou dessa atitude, dessa postura, aquele que diz que acredita precisa viver a partir do que acredita. Logo, a ideia do cristianismo ateu diz respeito a não levarmos em conta a fé que a gente tem, ou pelo menos que dizemos ter. E para começar essa reflexão, a razão pela qual a gente quer pensar um pouquinho sobre isso durante esse mês, nessa série que inicia hoje, é justamente que a graça de Deus continue tratando com buracos, com algumas crateras até que ainda existem dentro da gente, não importando o tempo que você tenha de cristianismo. Porque esse sempre vai ser o papel de Deus, de preencher lacunas, de preencher espaços, de preencher buracos que nós acabamos deixando, que nós acabamos permitindo, e alguns que nós acabamos cavando.
inclusive. Né? E hoje, o tema, ou o subtema, é quando tudo não é o bastante. Quando tudo não é o bastante. Tudo que você diz, tudo que você faz, tudo que eu digo, tudo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu confesso, tudo aquilo que eu me posiciono. E obviamente eu estou falando do cristianismo, quando eu assumo algumas coisas, em nome de Deus inclusive. Isso não é o bastante. E para a gente pensar nessa subtemática, quando tudo não é o bastante, eu quero convidar você a meditar comigo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. O texto da Bíblia diz assim: Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem o interrompeu e perguntou: Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse: Por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que Ele manda. Então o homem perguntou: O que exatamente? E Jesus disse: Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais e ame o próximo como a você mesmo. O jovem afirmou: Tenho feito tudo isso. Que mais? E Jesus prosseguiu: Se quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres. Toda a sua riqueza, então estará no céu. Toda a sua riqueza, então, estará no céu. E depois venha me seguir. Aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir. Assim abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. É interessante quando a gente pensa na vida cristã, especialmente olhando para a cultura que a gente vive. A cultura na qual vivemos já há bastante tempo, e bastante tempo mesmo. Eu estou falando desde da virada do século XVII para o século XVIII. Então, há bastante tempo, a vida que a gente vive vai colocando cada vez mais a centralidade da existência no ser humano. E eu me refiro a esse tempo, virada do século XVII para o século XVIII. De repente a gente pode pensar até um pouquinho antes mesmo do século XVII, né? Talvez século XVI, enfim. A gente assume, a humanidade assume, as pessoas assumem a centralidade do ser humano, no sentido de descobrir, de se redescobrir e de assumir o controle de todas as coisas. Numa máxima, numa frase, isso poderia ser dito da seguinte forma: o homem passa a ser a medida de todas as coisas. O homem, o ser humano, passa a ser a medida de todas as coisas. Ou seja, ele é a régua que diz o que é certo, o que é errado. O homem é a régua que diz o que vale, o que não vale. E na medida em que o tempo vai passando, essa régua ou essa medida, ela vai sofrendo mutações, ela vai sofrendo alterações. É natural que isso aconteça, porque a cultura, ela se movimenta mesmo. As novas descobertas, novos paradigmas, enfim, tudo isso vai fazendo com que o ser humano queira ter em suas mãos, e tem em suas mãos, a régua que mede a existência, que mede a vida. Por exemplo, verdade. O que é verdade? Todos dizem hoje, já há algum tempo, na verdade, que verdade é relativa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. O que você diz é verdade para você, mas não significa necessariamente que seja verdade para mim. Logo, esse relativismo que é imposto pelo próprio ser humano faz com que a verdade ela seja pulverizada, que não exista ou não seja concebida uma verdade universal, exceto que verdade é aquilo que eu e você concordamos. Então, por exemplo, se chegar para o meu filho Eduardo e falar assim: o Santos é um timão, verdade?
mas alguns aqui vão dizer que não. São hereges. Veja, eu concordo com ele. Logo, uma vez que concordamos, a verdade passa a ser aquilo que concordamos. Se você não discorda, concorda com o outro, então você se junta com quem você concorda. Então, essa é a grande questão. Portanto, o cristianismo também vai sofrer esse abalo. O cristianismo também vai sofrer com essa ação. O cristianismo também vai ser influenciado por esse tipo de pensamento. Assim, o cristão, ele vai vivenciar o cristianismo dentro desse contexto a partir, pelo menos, daquilo que todas as outras pessoas, em todas as outras áreas, buscam, a saber, aceitação, perfeição e resultados. Porque nós somos avaliados, as pessoas são avaliadas com essas medidas: o quanto sou aceito, o quanto sou perfeito, ou busco a perfeição. E perfeição aqui não é alguém que não erre necessariamente, mas perfeição é a ideia de alcançar patamares cada vez maiores e melhores, e alcançar também resultados cada vez melhores e maiores. Por exemplo, o que vai medir que essa igreja aqui, essa na qual você participa, essa comunidade cristã, ela é boa ou ruim? Ou que o pastor que conduz essa comunidade é bom ou ruim? Na medida em que você tem mais ou menos gente. Na medida dos resultados. Ah, olha, aquela igreja é boa, porque ela vai muita gente. Então, alguma coisa boa deve estar acontecendo lá. Na medida em que eu falo e vocês aceitam o que eu falo. Mas eu não estou falando especificamente da palavra de Deus, estou falando da minha pessoa, a aceitação que vocês têm em relação a mim. E na medida em que cada apresentação, cada a parte que compõe esse culto, essa celebração, ela também seja perfeita. Mas assim tudo. É assim em nossos relacionamentos familiares, é assim no nosso relacionamento de trabalho, é assim na escola, nas nossas relações com o professor, com as disciplinas, é assim na vida, no carro que a gente compra, nos lugares que a gente viaja, na maneira com que nos comportamos, com as pessoas com quem nos relacionamos, enfim. Queremos aceitação, queremos perfeição, queremos resultados. E a gente leva isso para o cristianismo. E quando a gente faz isso para o cristianismo, pasmem, nós estamos nos distanciando de Deus. E vocês vão entender isso no texto que a gente vai estudar já já. Então você está dizendo, Albert, que Deus não espera a nossa perfeição? Você está dizendo que Deus não espera resultados das coisas que nós fazemos? Você está dizendo que Deus não nos aceita, ou nos aceita de qualquer jeito? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ver o que esse texto que a gente acabou de ler nos revela a respeito disso. Mas antes de vermos, eu quero deixar uma pergunta para você. E a pergunta, ela é significativa, porque o texto fala sobre isso. A pergunta é: qual o lugar de importância que a questão da vida eterna tem para você? Que espaço essa ideia de viver eternamente, de vida após a morte, de estar de bem com Deus para partir dessa para uma melhor, que lugar, que espaço essa questão da vida eterna tem na sua agenda? Porque algumas pessoas elas dizem assim: eu creio em Deus, beleza. E o que Deus pensa a respeito dessa fé? O que Deus fala a respeito dessa fé? Não, eu creio em Deus do meu jeito. Já que eu creio em Deus do meu jeito, né? Isso é importante, porque na conversa de Jesus com essa pessoa aqui, que a Bíblia não chama pelo nome, mas apenas o apresenta como um jovem rico, como uma pessoa interessada nas questões espirituais, essa é a pergunta dele: o que eu faço para ter vida eterna, para entrar no reino de Deus? Como que eu faço
faço isso. E a gente vai perceber que essa preocupação dele passa a ser a preocupação de muitas pessoas. E acredito que numa certa medida é a sua preocupação, porque se não fosse a sua preocupação, você talvez não estivesse aqui. Ou talvez você está aqui não mais preocupado com a eternidade, mas muito mais preocupado com que Deus te abençoe naquilo que é o seu projeto pessoal. Olha novamente o ser humano assumindo a centralidade da vida. Preocupado que Deus abençoe a criação dos meus filhos, abençoe o meu trabalho, me abençoe para ter emprego, me abençoe para ganhar um aumento, me abençoe para comprar um carro, me abençoe para viajar, me abençoe para fazer isso, fazer aquilo. Talvez seja essa. E na verdade, esse não é o grande discurso que as pessoas que nos vários lugares fazem. Venham aqui, porque quando eu passei a estar naquela igreja tal, eu estava desempregado, agora estou empregado. Eu sou. Tu és. Nós somos. Percebe? O discurso, ele afasta, talvez, da centralidade do Evangelho, afasta da realidade do que o Evangelho é e para o qual Deus o propõe aos seres humanos. Saúde. E antes ainda de entrar no texto, tentando pensar nessa pergunta que eu estou deixando para vocês, olha que interessante o que o Eugene Peterson fala. Inserimos nossas próprias ideias naquilo que acreditamos ser a salvação. Podemos criar fantasias salvíficas escapistas que protejam nossa ignorância ou nosso pecado, normalmente ambos, numa grande tela de desejo. Quando fazemos isso, ficamos incapacitados de entrar na salvação real que Deus está querendo, que Deus está operando nesse exato momento ao nosso redor. O Êxodo, não o livro apenas, mas o Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, que é chamada de Êxodo, é extremamente importante para evitar essas interpretações equivocadas da salvação, inserindo-a, ou seja, essa salvação, numa história. A refeição e o cântico giram como engrenagens numa transmissão, uma do lado da outra, uma do lado de fora da outra, visando manter nossa compreensão e nossa participação na salvação íntegras e saudáveis. Cada parte é essencial às outras. De outro modo, a salvação seria reduzida a uma estratégia ou programa para nos tornar adequados para o céu em nossos próprios termos e fazer o mesmo com o mundo ao nosso redor. Mas a salvação nunca é iniciativa nossa. Ela é obra de Deus na história e percorre caminhos insondáveis. O que Eugene Peterson está querendo dizer é que quando eu olho para a história da salvação e se de fato eu estou preocupado com a minha questão da eternidade, eu preciso olhar para a salvação e para a história da salvação não pela minha medida, mas na medida de Deus, porque eu sempre tentarei adaptar as coisas de Deus de uma maneira selvagem, de uma maneira nefasta até, as minhas próprias medidas. Eu sempre tentaria adaptar o que Deus diz dentro da minha compreensão, dentro daquilo que eu acho que deve ser certo ou verdade para mim. Isso é terrível. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui nesse encontro de Jesus com essa pessoa. Essa pessoa se aproxima de Jesus num desejo verdadeiro de manipulação do sagrado, de tentar parecer aquilo que ele não era, de tentar convencer Deus de que ele tem que te salvar mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou um cara legal, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de mal para as pessoas. Como se isso desse conta de eu lidar com a minha própria salvação, com os questionamentos da eternidade dentro do meu coração. Deus tem que se adaptar. Não é mais as pessoas que são feitas à imagem de Deus. É Deus a imagem e semelhança das pessoas. Por isso, ao olharmos para esse texto, dentro dessa perspectiva de que quando tudo não é o bastante, eu quero dizer em primeiro lugar a respeito da credulidade, quando a credulidade não é o bastante. Acredito em Deus? Acredito. E aí? O que significa essa crença ou essa credulidade? Olha o que diz o livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem. E aí? Eu acredito
acredita em Deus. Tudo bem, os demônios também creem em Deus. Quem quer ter uma fé como de demônio? Você quer ter uma fé como de demônio? Eu quero ter uma fé como de demônio? Estou fora. Existem situações que a credulidade não é o bastante. Dizer que se acredita em Deus, dizer que pensa em Deus, porque se você pegar as pessoas, se pegar os brasileiros que normalmente exalam, manifestam uma fé, e eu acho muito interessante isso, porque quando algumas pessoas conversam comigo, pessoas que durante a minha trajetória como pastor, eu tive a oportunidade de bater papo, de conversar, de dialogar, de ter amizade, as pessoas dizem assim: não, eu tenho muita fé dentro do meu coração. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Se meu pai estivesse vivo, ele diria assim: é uma pessoa fezenta. Tem muita fé. Tá, e daí? O que significa isso? Esse jovem se aproxima de Jesus e ele demonstra fé. Ele chega para Jesus e diz assim: o Senhor, o mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? O que eu preciso fazer para alcançar aquilo que a minha alma anseia? É o versículo de número 16 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Bom, mestre, ou o que eu posso fazer de bom? Na verdade, essa expressão está querendo mostrar que esse rapaz, ele já tem, ou na perspectiva dele, uma relação com Deus, porque ele é crédulo, ele acredita que Deus existe, ele acredita que Deus sabe das coisas, ele acredita que Deus é Deus, enfim, ele acredita. Mas eu quero dizer para você que a credulidade não é o bastante. Porque se eu pensar nesse tipo de fé, ou nessa credulidade, ela é muito semelhante, diz a Bíblia, não eu, mas a Bíblia diz que ela é muito semelhante ou igual a dos demônios. A diferença talvez maior é que os demônios até tremem, e nós, quando a gente afirma que crê em Deus, a gente fica na mesma, impávido, passivo. A gente não sai de uma posição como se essa fé pudesse ser controlada por nós, como se fosse algo da qual eu tenho domínio. Fique tranquilo, eu conheço, eu sei. Quando eu me converti, aos 15 anos de idade, eu trabalhava numa empresa como office boy. E nessa empresa, eu entrava bem cedo, com as coisas em ordem, tinha meu tempo de oração, que eu dedicava antes de iniciar meu turno de trabalho. E eu conheci um jovem, que também era office boy em outro departamento, era uma empresa grande, em outro departamento, e esse jovem, ele começou a me desafiar. Depois eu não entendia muito das coisas, mas depois eu fui compreendendo melhor, e esse jovem, ele tinha um pacto com o maligno. Ele tinha um pacto com o mal. Ele era dedicado às trevas. Assim como existem pessoas que se dedicam a Deus, existem pessoas que se dedicam ao mal. E quando eu chegava, por volta de 7 horas da manhã, 10 para 7, assim que eu chegava, tocava o telefone do escritório que eu trabalhava, do departamento que eu trabalhava. E quando eu atendia, dizia alô, então eu ouvia sussurros do lado de lá. E quando eu ouvia sussurros do lado de lá, eu tentava conversar, até que uma hora esse sussurro se tornou em palavras inteligíveis e dizendo o seguinte: você quer disputar a Bíblia comigo? Eu conheço muito bem a Bíblia. Eu conheço mais da Bíblia do que você. E eu tolinho, falei: vamos. Tolinho por quê? Porque eu não conhecia tudo. Aliás, nem hoje eu conheço. Depois eu fui me dar conta, porque eu fui falar com pessoas que tinham mais experiências do que eu, e fui me dar conta do que se tratava aquilo. Às vezes, existem pessoas que são assim,
trocando ideias com o mal, trocando ideias com aquilo que não conhece, e dá a impressão, uma presunção que não é de Deus, de você querer ter um domínio que você não tem, ter uma condição que você não tem. Eu quero dizer para você, não brinque com o mal, viu? Não brinque com o mal. Pior, não brinque com Deus. E não pense que quando a gente está aqui, nós estamos hermeticamente fechados, hermeticamente protegidos das ações das trevas em nossas mentes, em nossos corações, porque nós estamos sujeitos a isso. Ele pode estar atacando exatamente nesse momento, gerando dúvidas, gerando questionamento, gerando um monte de coisas, e talvez você possa, de repente, desembainhar uma espada e dizer: vem que eu estou com tudo. Credulidade não é o bastante. Eu quero também pensar com você que se interessar sobre as coisas de Deus não é o bastante. Porque esse texto que a gente acabou de ler fala de alguém que não só crê que Deus existe, mas por causa dessa postura crédula, vai até Jesus, por ter ouvido falar quem ele era, por saber o que ele ensinava, e chega para ele e quer uma resposta, e talvez ele quisesse uma resposta afirmativa da sua postura. Então ele chega lá diante de Jesus, extremamente interessado, dizendo o seguinte: puxa, eu estou interessado na salvação, o que eu faço, hein? O que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Observe esse texto da Bíblia. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Em outras palavras, se você está interessado no Evangelho, se você está interessado em Cristo, o que é que te move esse interesse? Porque o convite do Senhor Jesus não é apenas que você tenha interesse sobre o que Ele diz, sobre as coisas que Ele ensina, mas que você tenha interesse num relacionamento profundo e pessoal com Ele, de tal maneira que você esteja disposto a segui-lo, e segui-lo não quando você quer, e não segui-lo na medida que você estabelece, mas segui-lo na medida que Ele propõe. E o que Ele está propondo nesse texto que a gente colocou aqui na tela, e vai propor de outras formas em outros textos da Bíblia, é o seguinte: se você vem comigo, você tem que estar disposto a viver uma aventura de fé verdadeira, e essa aventura de fé começa dizendo o seguinte: não há nesse mundo absolutamente nada, em nenhum lugar, em nenhuma condição que ele seja seguro. Do tipo assim, preciso de uma bênção de Deus, estou interessado, e aí eu vou à igreja, faço a campanha para alcançar o que eu quero. Que interesse você tem em Deus, hein? Muito bem. Claro que Deus está interessado em te abençoar. Claro que Deus nos abençoa. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não precisa vir à igreja para ser abençoado por Deus. Acredite, você não precisa. Tanto que tem gente que é abençoada e vai só para agradecer. Ele não vai para buscar, ele vai para agradecer. Mas tem gente que acredita que quanto mais vir à igreja, quanto mais interessado estiver, vai ser cuidado por Deus e abençoado por Deus nas suas necessidades. E eu volto a dizer, não é que Deus não esteja interessado em cuidar das nossas necessidades, das nossas carências, mas Deus não pode ser tido como moeda de troca. A nossa relação com Ele, nosso interesse por Ele não pode ser baseado, não pode ser firmado naquilo que Ele pode dar para mim, na medida daquilo que eu dou para Ele. Como se Ele olhasse para mim e dissesse assim: bom, quanto mais você for ao culto, mais eu vou te abençoar. Quanto menos você for ao culto, menos eu vou te abençoar. E nem em relação às questões que envolvem o seu dom, o seu trabalho, os seus dízimos. Sabe por quê? Porque Deus não precisa dessas coisas. Quando obedecer não é o bastante. No texto, qual é a conversa que Jesus tem? Quando o rapaz pergunta: Jesus, o que eu posso fazer para herdar o céu? Guarda os mandamentos que Deus dá. Opa, beleza.
Fechado. Quais são? Faz isso, faz aquilo, honra teu pai e tua mãe, não adultere, faz isso, eu já faço isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu já faço isso. É interessante como é que é malévolo o coração humano na tentativa de manipulação do sagrado. Eu já disse isso até alguns minutos atrás e volto a reafirmá-lo nesse momento. Deus não é manipulável. Deus não é manipulável. Não tenta fazer com que Ele aceite quem você é, por quem ou pelo que você é e pelo que você faz. Olha o que diz o profeta Isaías: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Forte isso, não é? Toda a minha tentativa de agradar a Deus por mim mesmo, como se inclusive fazer as coisas que Ele pede para eu fazer nessa relação de troca pudesse ser suficiente para que Deus abrisse as portas do céu para mim. Absolutamente. Obediência nesse sentido não é suficiente. Mostra muito mais uma incredulidade do que a credulidade. Mostra muito mais a confiança em si mesmada, na sua pessoa, na sua personalidade, nas suas capacidades, que inclusive, deixe-me dizer, tudo que somos, tudo que temos, tudo que possuímos, todas as características, isso é fruto da graça de Deus, vem do Pai das luzes. Ele nos dá graciosamente. Então, não dá para eu chegar e falar assim: olha Deus, está aqui tudo que eu faço bonitinho, estudei direitinho, toquei direitinho, ensaiei direitinho, visitei direitinho, orei direitinho, fiz tudo bonitinho, como manda o script, eu segui todas as cartilhas, eu segui todas as diretrizes, todas as orientações dos meus líderes, dos meus guias espirituais, das pessoas mais experientes, fiz exatamente como o Senhor mandou, mas eu não sei, Deus, o que está acontecendo? Não é o bastante. Porque ele se torna uma tentativa de manipulação. Obedecer não é o bastante. E quando se entristecer não é o bastante. E é interessante porque a Bíblia vai falar que existem dois tipos de tristeza: a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. E se tem uma coisa que nós seres humanos somos expert, é nessa tristeza segundo o mundo, que a Bíblia vai chamar isso muito mais de remorso. Pisei na bola, puxa, devia ter feito isso, puxa, chato. Mas a proposta de Deus na sua palavra é que nós tenhamos uma tristeza segundo Ele, que produz arrependimento, e esse arrependimento leva à salvação. Porque o texto que a gente acabou de ler diz que quando esse jovem ouve a resposta, ou diz aquilo que Jesus havia perguntado, se ele guardava os mandamentos de Deus, ele diz: faço tudo. Jesus chega para ele e fala assim: puxa, mas isso não é o bastante, essa obediência não é o bastante, você precisa pegar tudo que você tem, dar aos pobres e depois você tem que me seguir. E a Bíblia diz que ele ficou penalizado, ele ficou entristecido, ele ficou abatido, ele ficou triste, ele ficou com remorso, porque ele era dono de muitas riquezas e era apegado a essas riquezas, ele não queria deixar essas coisas. Como muitas vezes existem coisas que nós somos apegados e nós não estamos dispostos a deixar, e às vezes sente dó de deixar, porque a gente quer continuar tendo o controle nas mãos, sabe? A gente quer continuar tendo o domínio das coisas em nossas mãos, em nossas rédeas, ou as rédeas da vida em nossas mãos. Então entristecer-se não é o bastante. Porque esse rapaz, que a Bíblia está dizendo, se entristeceu. Esse rapaz tem todas as características de muitas pessoas, de muitos de nós, ou como nós, tendo zelo, frequentando, participando ativamente
diante dos homens, fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. Ele disse: eu faço isso, eu guardo, eu me resguardo, eu me protejo, eu me desvio daquilo que não deve ser, porque não é assim que a Bíblia diz, então eu vou fazer exatamente isso. Mas sabe quando nada disso é o bastante? E é interessante porque a gente ouve constantemente a seguinte mensagem: faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. E às vezes a gente pensa que tudo aquilo que eu preciso fazer é para convencer a Deus. Não, queridos. Nós não temos que fazer as coisas para tentar convencer a Deus, porque na verdade, quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para o cristianismo me convida a um outro tipo de atitude, a um outro tipo de postura, que não está firmado no ser humano como a medida de todas as coisas, mas em Deus como a medida de todas as coisas. E é claro, a pergunta é: o que eu faço? Porque talvez você pense aí com seus botões, e eu digo para você, eu também penso com os meus botões, dizendo o seguinte: bom Deus, aos 15 anos de idade eu entreguei minha vida para o Senhor, estou tentando, faço um monte de coisa que não deveria fazer, tento deixar de fazer um monte de coisa que eu não deveria fazer, tento fazer um outro monte de coisas que eu sei que eu deveria fazer, e às vezes eu faço bem feito, às vezes não faço bem feito, às vezes eu conto com a tua misericórdia, às vezes eu acho que o Senhor tem mais que me aceitar mesmo. Agora o Senhor está dizendo que nada disso é o bastante, nada disso é suficiente, nada disso te convence da minha fé, te convence de que o meu cristianismo é autêntico, porque talvez a grande questão entre um cristianismo ateu e um cristianismo dado como verdadeiro é quão autêntico esse cristianismo é do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista do ser humano. E aí eu quero dizer que a resposta é quando Deus em Cristo é o bastante. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos méritos, mas a nossa capacidade, a nossa suficiência, ela vem de Deus. A grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões é que enquanto as religiões procuram ensinar como o ser humano deve fazer para estar em comunhão com Deus, o cristianismo é o único que fala sobre o que Deus fez para que esse ser humano tenha comunhão com Ele. Só que a gente vai transformando por causa de uma cultura que vai tentando cada vez mais ter o ser humano como o controlador de todas as coisas. A gente vai reduzindo o cristianismo a esse controle, e aí é o que eu faço para agradar a Deus, e não entendo o que Deus fez para que eu me aproxime dele, qual foi o caminho que ele estabeleceu, qual foi a proposta que ele fez, o que o Evangelho efetivamente fala. Então, eu poderia dizer, num certo sentido, e talvez até concluindo aquilo que a gente está refletindo, que se você não quer ter um cristianismo ateu, se eu não quero ter um cristianismo ateu, então tira você mesmo, que eu me tire da centralidade, que o ser humano saia da centralidade desse cristianismo e que Cristo assuma a centralidade da nossa fé, assuma de verdade o controle, o domínio que lhe pertence. Que a minha atitude para com Deus não seja uma atitude na qual eu tentarei levá-lo a olhar para mim e se agradar de mim, mas que seja uma resposta pelo fato dele ter me enxergado apesar de quem eu sou, independente em que condição eu estivesse ou esteja. Porque Ele é a minha suficiência. Porque Ele assume a centralidade, porque Ele efetivamente faz com que as coisas se encaixem no seu devido lugar. Então a salvação, ela não é algo produzido ou conquistado, melhor dizendo, por mim enquanto ser humano, mas é algo que me é dado graciosamente por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua justiça, do seu propósito, do seu projeto para com a minha vida.
E quando eu respondo a este amor, quando afirmativamente eu digo sim, isso também é graça, porque Ele me deu a condição de dizer o sim, Ele me deu a condição de levantar a mão, Ele me deu a condição de dar o passo, Ele me deu a condição de dar o dízimo, Ele me deu a condição de abençoar pessoas, Ele me deu a condição de dizer não para o pecado, Ele me deu a condição de dizer sim para Ele me dá o prazer e o privilégio de louvá-lo, de servi-lo, de honrá-lo, porque efetivamente é um Deus que me atrai para si mesmo por causa do seu amor eterno, seu amor imensurável. Não é o que eu faço, mas tudo o que Ele fez. Não é o que eu tenho, mas tudo o que Ele dá. Viver como se Deus não existisse começa quando eu acho que existir para Deus é fruto de mim mesmo. E Ele olha e diz assim: não. Isso é tão sério, gente. Isso é tão sério. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que se eu tento, está lá em Gálatas, se eu tento fazer as coisas não tendo Cristo como suficiente, é como se eu anulasse quem Cristo é e o que Cristo fez. Vamos trocar em miúdos. Na medida em que esse cristianismo produzido pelo ser humano vai se desenvolvendo na história, você precisa inventar coisas. Precisa inventar coisas para se tornar atrativo, precisa inventar coisas para chamar atenção, precisa inventar coisas. Aí então o que acontece? Uma das coisas que se inventam, que não tem nada a ver com o Evangelho, isso tem a ver com psicologia, é você dizer o seguinte: bom, eu tenho que voltar lá para ver no meu interior aquele negócio, da onde que eu vim, esse trauma, isso e aquilo e tal, e aí depois eu preciso que Deus faça uma libertação naquele ponto, como se aquele ponto fosse alguma coisa. E se você não passar por isso, você nunca vai estar livre. É assim: mas eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Então você tem que aceitar Jesus mais isso. Você tem que aceitar Jesus mais aquilo. Você tem que aceitar Jesus mais aquilo outro. Então isso não é suficiente. Isso não é suficiente. A obra dele na minha vida não é suficiente. O que ele produz na minha vida não é suficiente. É ele mais alguma coisa. E se é ele mais alguma coisa, então ele não é suficiente. Quando olhamos para a Bíblia, a obra dele é completa. E a nossa santificação, a nossa consagração é resposta, não meio. Nossa dedicação é resposta, não meio. O que Jesus mostra para esse homem é que tudo que ele fez não era o bastante, porque não representava o cristianismo. Logo, é como se Deus não existisse para ele.
Porque quando a gente não leva em consideração o que Deus diz, é como se Ele não existisse para a gente. Eu vou repetir. Quando eu vivo de uma maneira a não levar em consideração o que Deus diz, é como se Ele não existisse para mim. E se Deus não existe, isso é ateísmo. Quero terminar com um vídeo que eu passei aqui uma vez e gostaria de convidar você a revê-lo. Você o seguiria? Feche seus olhos, por favor. Deus conhece o coração da gente, mas você também é capaz de enxergar dentro de você mesmo muitas coisas, ainda que não tudo. Se você olhar para dentro de você e perceber que o teu cristianismo, ou a fé que você diz ter em Deus, não é o bastante, entendeu, por meio da palavra, que não é o bastante, mas que Cristo é a suficiência, da qual você precisa para assumir o controle da sua vida, para segui-lo, andar com Ele, para Ele ser o Senhor da tua vida. Se você entende que é isso que você precisa, e é isso que você deseja, eu queria convidar você a fazer dessa oração que eu estou fazendo agora como se fosse a sua oração. Diga dentro de você mesmo, use as minhas palavras como se fossem suas, mas diga isso para Deus, não para mim, nem para você mesmo. Diga isso para Deus, diga assim: Senhor Deus, eu entendi essa noite na tua palavra que eu tenho tentado viver uma vida a qual eu quero convencer o Senhor de que o Senhor deve me abençoar, de que eu tenho muitas vezes tentado manipular a própria fé, mas eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero me arrepender das minhas atitudes, me arrepender da minha tentativa de controle e quero me render ao teu amor. Não quero ter atitudes para me tornar justos, mas reconhecer que Jesus teve a única atitude que me torna justo, morrendo na cruz e levando sobre si os meus pecados. Por favor, me dê o seu perdão e me ajude a andar contigo, a segui-lo por onde o Senhor for. Eu peço isso sinceramente, Senhor. Em nome de Jesus, por favor. Se você fez essa oração, aonde você estiver, sentado onde você está, e você gostaria que depois eu pudesse estar junto com você para a gente andar um pouco mais próximos, conhecendo um pouco mais quem Jesus é na palavra. Se você fez essa oração, eu apenas pedir para que você se manifestasse a mim, enquanto os demais estão também em atitude de oração. Se você se manifestasse apenas fazendo um sinal com a sua mão, para que eu soubesse, eu pudesse orar com você depois. Ok. Mais alguém? Deus, eu quero te agradecer por essas pessoas, mas não apenas por elas. Eu quero te agradecer por aquelas que o Senhor também tratou, mesmo que não tenham se manifestado. Até porque o Senhor é quem sonda o coração e sabe do que a gente precisa e do que pensamos. Mas eu quero pedir que essas pessoas, Senhor Deus, sejam tratadas pela Tua graça e que o Senhor as ajude a seguir ao Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa selá-las, que a Tua presença que faz bem possa dar para elas a alegria da Tua salvação e que dessa maneira, Senhor Deus,
elas possam caminhar na tua direção, seguras e direto para o céu. No cristianismo autêntico, no cristianismo da Bíblia. Eu te peço e te agradeço por elas, por todos que aqui estão. E peço também que o Senhor nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana na tua presença. Nos ajude, Senhor Deus, a ficarmos mais perto do Senhor. Nos socorra em nossas fraquezas, nos livres do mal, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a ação do Espírito Santo que consola o coração de cada um de nós esteja com você e com você permaneça, agora e para sempre. Amém.